Olá, meu nome é Carlos Tramujas, eu estou aqui na Bonsai do Campo. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que já são inscritos no canal e a vocês que estão chegando agora. Nós temos um canal aqui que é destinado a isso, a falarmos de bonsai, a mostrarmos as técnicas. E eu espero que vocês gostem do material que nós iremos apresentar hoje. Na realidade, é a primeira parte, eu acredito que vão ser uns 4 vídeos mais ou menos, porque chegou o momento do desafio. Eu tenho esses juníperos chinenses aqui, ele é um juníperos enxertado, ele foi feito este enxerto aqui há mais ou menos aí uns 14 anos, ele já é bem antigo, e ele foi enxertado sobre os juníperos horizontais. O que é que quer dizer o fato de ele ser um juníperos enxertado? Ele quer dizer o seguinte, que a base dele, esse tronco aqui que vocês estão vendo, é de uma espécie de juníperos. E essa folhagem toda aqui, né, é de outro. Então, assim, só para ser mais específico, o tronco dele é de juníperos horizontais, que é o que a gente chama aqui no Brasil de cedro jacaré. E a folhagem é de juníperos chinenses sargente, que é o conhecido chimpaco. Qual foi a ideia de fazer esses enxertos assim, há esses anos atrás? A ideia foi justamente a gente aproveitar a casca dos juníperos, que é muito bonito, desses juníperos horizontais. Depois vocês vão poder acompanhar isso com mais detalhes. Aproveitar esse movimento natural, né, dos juníperos, só que com uma massa, né, com uma folhagem aí do chimpaco. É um casamento aí que eu considero que seja perfeito, assim, né? Essas características assim do tronco dos juníperos horizontais e a característica do que é a folhagem do chimpaco. Nós vamos começar esse trabalho, ele vai ser feito aí passo a passo, né, para vocês. E eu gostaria de manifestar aqui a minha alegria de poder trabalhar uma planta dessa depois de muitos anos. Eu esperei muito por esse momento de poder trabalhar uns juníperos como esse aqui, né? Quando você faz um projeto assim no bonsai, isso independe, claro, nós temos aqui um viveiro grande de bonsai, assim, com inúmeros projetos aí a longo tempo, mas a satisfação, ela é importante, porque é a realização de um projeto que você tem. Parece que foi ontem, quando isso aqui foi enxertado, quando não existia essa massa verde, quando ele ainda era apenas um cedro jacaré. Esse aqui é um dos bons, é um daqueles juníperos que você planejou, que você esperou esse momento de trabalhar. Então, isso aqui eu vou fazer com muita calma. Eu tenho gravado aqui no canal alguns vídeos aí com plantas menores, pequenas, mas esse aqui é uma planta espetacular. Então, vai ser passo a passo, né? Eu vou mostrar esse tronco aqui para vocês, rumo à elaboração, a modelagem dessa árvore aqui que eu considero tão bonita. Nós vamos dar uma olhada agora no tronco e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Olha esse movimento que ele tem, é um movimento sinuoso, ele não é agressivo demais, né? Tem uma harmonia e nós temos que aproveitar esse movimento, sobretudo, né? Deixa eu dar uma virada aqui, mostrar o outro lado aqui para vocês, que também é impressionante.
Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, nós temos aqui um cotovelo aqui, tá vendo? Nessa parte. Que isso aqui nós vamos corrigir com um share, né? Esse nosso trabalho aqui, ele vai envolver aí um pouco tudo, né? Porque nós vamos escolher aqui a frente da planta, nós vamos fazer uma seleção de galhos, nós vamos aramar, fazer um trabalho de madeira. Eu espero que vocês gostem e me acompanhem até o final. Um trabalho como esse, ele segue algumas regras básicas aí, né? De começo, meio e fim, digamos assim. É importante você ter uma sequência desse trabalho. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós teríamos que ver o nebare dele, ó, né? Que é essa base aqui justamente. Ó. O nebare já está previamente preparado, né? Ele já foi feito aqui há alguns anos atrás. Ela é uma planta que, apesar de nunca ter sido trabalhada, né? Alguns galhos mais grossos foram cortados aí para a gente aumentar a compactação da copa. Todos os anos a gente passa uma lavadora de pressão, uma VAP no tronco, para que possamos eliminar aqui os musgos, a sujeira. Então agora eu deveria fazer uma seleção de galhos, né? Mas antes disso eu queria mostrar para vocês as possibilidades aqui que nós teríamos, né? Claro que uma das frentes poderia ser esta aqui, ó, né? Onde vai aparecer um pouquinho aqui a cicatriz aqui dos enxertos, né? Do enxerto que foi feito aqui já há um bom tempo. Ou esta aqui, ó, que ela é mais lisa, né? Mais bonita, assim, perfeita. Ó. Aqui, claro, que faríamos aqui também um pequeno share aqui nessa região, para melhorarmos essa conicidade que esse tronco tem. Mas eu vejo que essa planta, se ela permanecer com essa inclinação, ela vai dar uma sensação posterior aí de desequilíbrio, né? Então, é uma das coisas que nós temos que corrigir e que isso sempre é feito no bonsai, né? É essa questão de você corrigir a posição de plantio da sua árvore. Deixa eu inclinar aqui, ó. Assim, ó. Vou botar uma cunha de madeira aqui, ó. Deixa eu botar primeiro assim, ó. E depois aqui, ó. Aí, deixa eu ver se isso aqui está bom. Já melhorou muito, porque se eu a coloco numa posição de plantio como esse aqui, o que vai acontecer é que já vai dar essa sensação, porque o tronco já vai sair com um movimento do chão. Então eu acho que essa inclinação aqui, ó, ela tem que fazer parte aí do nosso desenho, né? Tanto de um lado, como do outro lado aqui, tá vendo? Muitas vezes, pequenas inclinações como essas é que fazem com que o seu desenho imaginado para o bonsai aí, faz com que o movimento fique muito mais harmônico. Então, chegamos a essa conclusão, que vamos realmente mantê-la aqui com essa inclinação. E agora aqui, para que vocês possam entender melhor isso, eu vou mostrar esse galho aqui, ó, né? Aqui, ó. Esse galho aqui mais grosso, nessa parte aqui superior, ó, ele é um galho que eu não tenho como trabalhar com ele, né? Ele foge completamente aí das proporções, onde à medida que nós vamos subindo em direção ao ápice da árvore, que nós devemos ter galhos mais finos e de repente eu me encontro com um galho aqui com uma grossura dessa. E isso, de galhos assim grossos na parte superior da árvore,
é muito comum no chimpaco, né? Porque é uma característica dessa espécie, ele crescer e soltar esses galhos todos que vocês podem ver aqui. Ó. Pois muito bem, nós vamos agora, nesse momento, eu vou usar um serrotinho aqui, e vou tirar esse galho aqui para que a gente possa ver melhor a copa. Este galho, aqui na realidade, ele é um excedente do desenho. E eu já falei isso, você com pouca experiência, muitas vezes você tem que começar o trabalho por eliminação. Para que vocês possam ver melhor, eu vou cortar alguns galhos aqui, que fazem parte da estrutura aqui desse galho maior, para que vocês possam ver a grossura dele. Ó. Eu vou eliminá-lo com um serrotinho pequeno aqui. Aí. Cortando esse galho aqui, ó, a gente consegue ver que nós temos galhos mais finos aqui nessa parte de baixo, que são galhos aqui muito interessantes, né, para serem utilizados no trabalho. E por isso é que quando fazemos o cultivo de plantas, pensando em realizarmos algum trabalho futuro, o ideal, por exemplo, é que este galho aqui já tivesse sido eliminado há um bom tempo atrás, para que pudéssemos fortalecer o crescimento aqui desses galhos inferiores. Ó. Deixa eu cortar aqui alguns outros galinhos aqui melhor. Pronto. Aqui já podemos ver melhor essa parte de dentro. E vamos ver agora um outro lado dele aqui, ó, que é esse galho aqui também. Estão vendo? Olha a grossura. Como vocês podem ver aqui, ó, esse galho também é um galho muito grosso aqui para o desenho, né, da nossa árvore. Ele é um galho que ele foge aí das possibilidades de fazermos uma copa com ele ou qualquer tipo de situação. É um galho muito pesado e que na realidade ele vai ser eliminado. Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver melhor. Eu aqui cortei esse galho, deixei uma boa parte dele, né, para que eu possa fazer um DIN. Vamos ver se esse DIN aqui, se ele vai conseguir entrar na nossa composição. Não é todo galho que você corta que você vai fazer um DIN e que esse DIN tem que necessariamente fazer parte aí do seu desenho, da sua composição. Muitas vezes ele é um galho feio, ele é um galho reto, ele é um galho que está mal posicionado. Então, muitas vezes, vale mais a pena você cortar o galho todo do que você fazer um DIN. Percebam como agora ó, ele já ficou bem mais ralo. A gente já consegue ver o tronco dele como um todo. Ó. Como vocês podem ver aqui, ó, dentro do nosso desenho aqui, ó, eu tenho essa região aqui que é muito reta, né? O tronco sobe aqui com um movimento bonito e de repente ela tem essa parte aqui
que é reta, né? Demasiadamente reta. Então nós vamos tentar isso através do nosso trabalho, diminuirmos esse efeito que esse tronco está causando nesse momento e criarmos uma composição mais bonita. Nessa parte aqui superior eu tenho um outro galho aqui que também vai ter que ser cortado. É um galho que faz um peso muito grande. Ó, vou cortar, é um galho que não vai ser usado. Então, nesse momento, como eu falei, é um momento de apenas nós eliminarmos aí o que não vai ser utilizado. Tá vendo? Mais um corte. Já diminuímos mais aí essa massa verde. E agora eu vejo que tem um outro galhão aqui que eu vou ter que tirar com o serrote. Agora que tiramos esses galhos maiores, eu já consigo observar melhor aqui o interior dessa copa, para mim poder avaliar alguns outros galhos aí que porventura possam ser retirados, né? Eu vejo que aqui eu tenho um galho também bastante grosso, difícil de ser trabalhado e que eu vou eliminar. Eu tenho aqui um galho, que também é um galho que sobe reto aqui, e também não será utilizado. Eu vou cortá-lo agora. Aí. Vocês podem ver que essa seleção de galhos aqui é muito importante. Isso que foi tirado até agora são galhos assim, demasiadamente grossos, galhos aí que não permitem que sejam modelados, né? A posição deles também é um outro pré-requisito para que eu venha a cortá-los. Seguimos por aqui, mais ou menos. Agora já começo a ter galhos menores, tá vendo? E com mais chance de serem trabalhados. Aqui. Continuo aqui agora tirando os galhos secos da parte interior aqui da copa. Eles podem não estar secos, mas estarem bastante já comprometidos aqui. Copa cheia, né? Não entra o sol, não ocorre uma brotação adequada, e isso faz com que a gente vá ficando com cada vez menos opções de trabalho. Por isso é que as plantas, mesmo que você tenha essa planta como um pré-bonsai na sua casa, é importante, né, que você mantenha essa planta em ordem. E esse é um trabalho que tem que ser feito com os pré-bonsais, porque no momento em que você resolver trabalhá-las, eles têm que estar no ponto. Deixa eu tirar esse outro galho aqui, é um galho longo também, eu vou tirar só uma ponta. E aqui também, né? Aí, ó, vocês podem ver que a nossa planta aqui já está com bem poucos galhos. Ó. Mas é assim, são galhos que não permitiriam aí um bom trabalho, né? Existem alguns longos ainda. Eu posso reduzir até um galho como esse aqui, por exemplo. E essa aqui
foi a primeira parte do nosso trabalho. Nós aqui, mais do que tudo, escolhemos uma posição, né, para melhorarmos aí o movimento do nosso tronco e cortamos galhos, né, que não são galhos aí propícios, né, para o nosso trabalho, tá vendo? São galhos, ó, como esse aqui, galhos demasiadamente grossos, tá vendo? Que não vão combinar aqui com o desenho delicado que nós pretendemos fazer aqui para essa árvore. Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês acompanhem aí a continuação desse trabalho. Não deixem de se inscrever no canal e um bom fim de semana a todos.